muito bem-vindos a mais um programa Francamente, transmitidos pela Rádio Difusora Jundiaí. Também estamos no YouTube e no Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo que você tiver acesso. Se você não tiver acesso, também estaremos lá por algum motivo. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Julinha aqui comigo, pilotando as câmeras, o áudio e as ideias também. Né, Juju? Tudo bem aí? Conversa com a Juju agora aqui, pensa o quê? Gente, hoje ela está aqui, ela é psicóloga, ela é sexóloga, ela performa também, performa drag. Eu quero saber tudo da sua vida, aonde... Já foi uma formiguinha numa rádio, já estava me contando aqui, gente, que ela foi o quê? Uma formiguinha burra na rádio, com uma vozinha, tinha todo um personagem ali envolvido. Para falar de sexo também para jovens, Luciana Gibel, bem-vinda. Obrigada, Tainã. Eu agradeço muito o teu convite, agradeço as meninas do coletivo Tô de Drag, né, que deram essa oportunidade, falaram de mim para você. Aqui já, assim, as Tô de Drag já vieram e já deixaram pauta, porque assim, né, uma vai puxando a outra para dentro desse programa. Isso, a gente vai se alavancando, né, se puxando para cima. E ocupando espaços, não é mesmo? Nossos espaços. Antes de chegar para falar dessa performance, eu quero saber, na sua vida, quando a psicologia foi uma decisão? Olha, foi muito engraçado, assim, não teve uma... A gente tem que decidir a nossa carreira muito cedo. Muito cedo. A gente ainda põe em dúvida, né? Como é que é feita essa decisão, né? Como é que isso acontece? No caos e na pressão, né? Totalmente. Aqui a gente tem que decidir muito cedo. Então... eu fui a uma psicóloga e fui fazer uma orientação vocacional na época. Né? A psicóloga foi muito infeliz, porque ela começou... Eu fui com meus pais e ela começou a mandar ver no meu pai, assim, porque ele queria falar por mim. E ela não queria queria me dar voz. Só que ela foi muito infeliz da maneira como ela fez. Eu saí de lá e falei assim, eu não quero mais fazer orientação, não quero mais nada, né? Não sei o que vou pensar, detesto psicólogo. E aí depois eu fui pensando, puxa, mas e se eu fizesse isso de uma outra maneira, né? Deixa eu ver. Sempre mudei muito de cidade na minha vida por conta do trabalho do meu pai. Uhum. E aí a gente tava numa mudança de novo, né? Eu ia mudar, estava morando em Santos, eu sou paulistana, mas eu ia mudar de Santos para Bebedouro, interior de São Paulo, lá perto de Barretos e tudo mais. Conheço Bebedouro. E aí eu falei, bom, mas eu queria fazer uma faculdade que fosse perto, né? E comecei a procurar, na verdade, no livrinho e queria fazer USP. Eu tinha essas duas coisas. Duas certezas. Eu quero fazer USP, quero uma faculdade que não seja tão longe da minha futura casa, porque a gente já tinha mudado muito. E aí eu fui lá no manual. Comecei a ler. Será que existem nesses manuais que tinham tipo páginas amarelas das profissões? Um calhamaço, que aí tinha várias profissões, falava um pouquinho das profissões, né? Isso. E aí as faculdades que tinham, eu lembro que tinha a VUNESP, na época que também lançava um livro ali, né? De um guia para vestibulandos. Pois é, então, aí a gente, eu fui vendo, dentro do que aquela psicóloga tinha me feito de pergunta naquele dia, e o que estava escrito no manual, não tem mais daquela maneira, né? Mas as matérias, e o que fazia e tudo mais, eu fui fazendo eu mesma essa comparação, e aí ficou a psicologia. E eu só prestei psicologia, só prestei em uma faculdade. Tem uma bala para um tiro, tem que acertar. Pra te falar a verdade, eu prestei uma a mais. Porque, assim, na época minha mãe falou assim, mas você só vai prestar isso? E se não der certo? Pra mim não tinha um não der certo. Não tinha um plano tinha B. que ser. Né? E eu falei assim, tá bom, eu vou prestar mais uma. Prestei mais uma outra faculdade. Prestei administração, que é aquela coisa. Mas eu passei na USP e não passei na privada de administração. Ah, que maravilha! Aí minha mãe ficou assim, você prestou bem mal prestada aquela outra, né? Eu prestei assim de qualquer jeito. Eu não queria. Pra cumprir tabela. Eu não queria, né? E foi assim que aí eu fui me apaixonando, né? Foi lendo, né? Num primeiro momento, mas eu fui me apaixonando pelo ser humano, pelas possibilidades, né?
sempre fui muito diferente, então fui puxando as diferenças na psicologia, né? Sempre gostei do colorido, do diferente, do que é, né? Daquela coisa que sai do comum, né? E aí... E aí era e aí isso. E aí era A isso. menina que escolheu já certo a carreira, já se enxergou. Tinha alguma linha da psicologia que você gostava mais? Assim, alguma cadeira ali na faculdade te despertou um amor maior? Eu também sabia que eu queria clínica, né? Alguns professores queriam me puxar um pouco mais para pesquisa, mas eu sabia que eu queria clínica. E aí eu fui fazendo experimentação, né? Porque você vai fazer psicologia, é dito que você precisa fazer terapia. Sim. E aí eu fui fazendo as experimentações. E aí eu fiz psicodrama, né? Na época eu comecei com Regis Viana, que hoje já é falecido, mas assim, fiz alguns workshops com o Dalmiro Bustos, e aquilo me encantou, né? A possibilidade de você se colocar em outros papéis e ver a vida de outros ângulos, e de ter a espontaneidade e a criatividade, porque o psicodrama ele fala disso, né? Você, para estar saudável, você precisa estar criativo e espontâneo. Tem tudo a ver, né? Total. Tudo a ver. Então aí me encantei pelo psicodrama, e aí terminei psicologia, fui fazer psicodrama, e aí... E aí, para onde vai essa carreira? Você foi direto, saiu da faculdade, você vai direto para clínica? Fui direto para clínica. Não é fácil, né? Você começa com 0 pacientes, né? Com menos um. Fui para clínica. Eu terminei em Bebedouro, eu terminei em Ribeirão, né? USP Ribeirão, pertinho de Bebedouro, fui para São Paulo, tentar em São Paulo algumas coisas. Muito difícil, São Paulo capital, para quem está começando, né? Achei que fosse uma maravilha, porque que fosse tem tudo muito milhão fácil. de possibilidades, mas ao mesmo tempo é terra de ninguém ali, você é mais uma, você não é nada naquele mar de gente. Exatamente, né? Exatamente. E aí uma professora minha me chamou para voltar para Ribeirão para fazer aprimoramento, né? Como eu tinha o inglês, né? Era um aprimoramento. Falou do inglês, ela já começou a pensar em inglês aqui, ó, mudou o chip. Para trazer um teste, né, para crianças dos Estados Unidos para cá. Então você tem que fazer a tradução e fazer a testagem, né, para ver se ele é válido, se precisa mudar alguma coisa e tudo mais. Então eu com mais alguns colegas de sala fomos chamados para fazer esse aprimoramento. E aí eu voltei, saí de São Paulo, fui para Ribeirão, para Bebedouro, né, e comecei consultório, comecei com as ONGs, né, trabalhei bastante tempo em ONGs voltadas para criança e para adolescente na época, né? Importante. Entrei como psicóloga contratada, depois eu fui coordenadora de 2 ONGs, né? E aí paralelo com o consultório, né? E aí o consultório foi crescendo. Deu tempo de ser paciente nesse período? Deu tempo. Importante. Cuida de todo mundo e se abandona, não pode, né? Na verdade, eu deixei um certo tempo de ser paciente, a hora que a vida ficou muito louca. E aí, fiz ao contrário, devia ter ficado mais. Mas, enfim, a gente tá em terapia sempre, né? Sim. O psicólogo tá sempre se revendo, sempre trazendo, porque o mundo muda, os pacientes mudam e a gente muda junto. E a gente muda muito, e a gente precisa disso, então sim. A gente, falando em mudanças, que são tantas pautas agora que eu quero falar sobre, né, psicologia, doença mental, saúde mental, as questões da mente, embora seja um desafio para o ser humano, né, entender a mente humana, e seja um desejo também, né? É um tabu. É um tabu muito grande na sociedade. Eu lembro que na minha época, que eu sempre falo na minha época, né? Quem em psicólogo era, não, é doente mental, é não sei o quê, é louco, tinha esses estigmas. Anos 80, anos 90, né? Nós tivemos aí gerações que não cuidaram da saúde mental e hoje a gente percebe um pouco o reflexo disso, né? Nas falas, nas atitudes, no relacionamento humano, com os filhos, com os pais. Como que você vê, desde que você começou a clinicar,
com acesso à internet, à informação, que tem coisas boas e coisas não tão boas, né? Como que você vê essa evolução? Estamos no mês de setembro, inclusive, né? Onde é o único mês que é permitido falar de saúde mental. O resto do ano você pode passar com a cabeça cagada aí que tá tudo bem pra galera, né? Mas setembro amarelo é o mês da pauta, né? Como se nos outros meses do ano a saúde mental tivesse Tudo bem, tudo né? ok, Tá tudo né? certo. Mas como que você vê essa evolução das pautas relacionadas à saúde mental durante sua carreira, né? Desde que começou a clinicar? Principalmente agora, depois da pandemia, né? Que tem se falado mais e tem se buscado cuidar mais como um tabu um pouquinho menor, Sim. tá? Ainda tem bastante, mas é um pouquinho menor, né? Porque durante a pandemia, as pessoas viram, né? Como é difícil lidar consigo mesmo. Sim, sim. Né? Ficaram muito tempo presas, a gente teve que se olhar, a gente teve que se ver. E se relacionando com os outros sem as questões cotidianas do dia a dia, Exato. né? Quantos casais não se separaram, famílias brigaram, porque é difícil, né? Se olhar no espelho e olhar o outro de frente, né? Sim. Teve muita separação quanto, né, muitas pessoas que ficaram mais juntas ou que resolveram se unir, se agrupar por causa dessa grande mudança que a gente teve, né? Então, assim, a partir, principalmente da pandemia, que eu vejo grande mudança no consultório, na busca, né, da saúde mental como alguma coisa, uma busca de saúde, como se você fosse fazer, né, fosse de vez em quando no cardiologista para ver se tá tudo bem, fosse no dentista para ver se tá tudo bem, e você vai, né, faz um check-up, você vai, né, fazer algumas consultas, porque você vai, eu costumo falar, né, e é assim, a nossa vida é cíclica, né? Então, assim, quer dizer que eu nunca vou ter alta? Não, você vai ter alta durante um certo tempo, daqui a pouco você muda e vai precisar de novo se rever e a gente volta, né, e rever. A saúde mental é alguma coisa que a gente precisa cuidar, sim, né? É isso que você falou de ser cíclico, né? Assim, de ser um ciclo que você vai passando e com relação com a alta. Uma coisa que me veio muito à cabeça foi um papo que eu tive aqui sobre luto. A gente lida com a perda de uma pessoa, de um ente querido, um pai, de uma mãe, de formas diferentes ao longo da vida. São vários ciclos esse luto, né? Não é, morreu, enterrou, chora, viveu um luto, passou, acabou, e aquela dor não existe mais, aquela ferida está cicatrizada. E, na verdade, você compreende que aquilo não é um guia da tua vida, né? Que aquela dor não é um guia da tua vida e ela vai continuar lá. Né? Mas são vários momentos da vida que a gente lida, e o luto não só da morte mesmo, mas os nossos lutos da nossa transformação, né? De quem a gente era e não é mais, no que a gente se transformou e que a gente abriu mão para ser, né? Exato, todas as perdas, né? O luto é uma perda, né? Pra gente se transformar, a gente precisa perder um pouquinho de quem a gente era antes para ganhar outras coisas, né? Para ganhar outros sabores de vida. Então, outras cores. Eu costumo falar, eu adoro as cores, né? Essa referência de cores. Então, assim, você perde algumas coisas para conquistar outras. E mesmo assim existe um luto, né? Sim. Me conta, como que você foi parar em programa de rádio? Você estava me falando aqui nos bastidores, porém quero puxar esse fiozinho aqui. Tá. Durante a faculdade, como eu te disse, né, eu sempre gostei da coisa, né, que é um pouco diferente, que é um pouco que sai do comum, né? E na época que eu fiz faculdade, estava se começando um trabalho de psicoeducação, né, dentro da faculdade, por causa da era do HIV, né? E a gente estava começando a fazer psicoeducação. E na época já era psicoeducação com psicodrama, tá? Então a gente fazia psicodrama educativo, né? Na faculdade, com as pessoas de Ribeirão Preto, com as escolas e tudo mais. A hora que eu saí, né, que eu fui a São Paulo, voltei a Bebedouro, eu comecei a trabalhar em ONGs voltadas para os adolescentes, crianças e principalmente adolescentes, né? Fui trabalhar com psicoeducação, fui trabalhar com psicodrama, falar de sexualidade, porque, né, aí eu já tinha começado esse falar na faculdade, isso já tinha me despertado essa atenção, era uma coisa necessária, continua sendo. Muito necessária. Continua sendo. Muito necessária, muito, cada vez Naquela mais. época era muito aceito a gente entrar por causa do boom do HIV. Né? Então as pessoas e prevenção à gravidez, né? Se falava muito disso. Que ano que a gente está falando, mais ou menos? Eu formei em 96.
Tá. Não, né? porque eu lembro que. Eu perguntei porque eu lembro que na minha época de escola, de ensino fundamental, né? Antes da quinta série, quinta, sexta série, durante um período, a gente teve aula de educação sexual. E eu lembro quanto aquilo foi importante. Assim, era uma turma super pequena, que eu morei em Bauru, era uma turma super pequena, mas eu lembro que aquelas aulas eram extremamente importantes, porque a gente nem sabia que estava entrando na puberdade, a gente não tinha ideia do nosso corpo e coisa babada. Hoje tem internet, você vai lá, você busca qualquer coisa, Sim, né? Né? Então, a galera tá dando autodiagnóstico aí, tá errado isso, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas eu lembro que a gente não tinha acesso à informação como se tem hoje. E eu lembro o quão esclarecedora eram as aulas. Claro que rolava um medinho, né? Porque ninguém queria acordar com uma couve-flor, né? Naqueles lugares, naquelas regiões baixas. Mas tinha um negócio de explicar as doenças, de explicar as relações sexuais, de explicar os abusos, quando era... Como que podia ser tocado seu corpo, como que não era, que não podia, enfim, tinha toda uma questão ali que eu acho que foi fundamental para aquela geração. E foi bem na época que começou a falar na TV, Lauro Corona, Cazuza, Renato Russo. Foi quando a AIDS chega na mídia, o HIV chega na mídia, né? Porque o boom na rua já estava rolando, sim, né? Aquele monte de gente, em especial a comunidade LGBTQIAP+, né? Que na época era GLS que se falava, sim. né? As prostitutas, as travestis. Então pegou uma geração ali dos anos 80 bem forte, né? E eu lembro de ter esses requisitos. Você falou, por isso eu te perguntei, quando você falou da AIDS, eu lembro quando começou a aparecer na TV Sandra Brea, eu lembro que era uma coisa assim, uma sentença de morte. Sim, era bem isso, né? Então, como eu formei em 96, né, os 5 anos da minha faculdade foram, né, vivenciando essa ebulição, e a gente trabalhava com isso na comunidade em Ribeirão Preto. Quando eu fui para Bebedouro, foi fácil, né, de estar começando esse trabalho nas ONGs e nas escolas, né? E aí, em uma das ONGs, que chamava-se DCA, Desenvolvendo a Criança e o Adolescente, né? A gente tinha todo um trabalho dentro, levava o psicodrama pedagógico ou o grupo operativo para dentro das escolas, fazia trabalho com os grupos, grandes grupos de sala de aula, né? E alguns adolescentes ali despontavam no trabalho. A gente fazia conscientização, né? Trabalhava a questão familiar, era sexualidade, mas assim, não era o ato sexual, era a sexualidade no geral, né? E alguns adolescentes despontavam e gostavam muito, e falavam mais, e aí a gente começou a trabalhar o protagonismo desses adolescentes dentro da ONG. Porque nada melhor do que um adolescente falar pro outro, né? Claro. Eles escutam mais, a gente né, não tem a mesma entrada, né? Que o próprio adolescente tem. E são trocas genuínas também, né? Sim. Assim, existe aquela coisa, não confia em ninguém com mais de 30? Ainda tem. Ainda tem, né? ainda então, tem. se você parece muito com a minha mãe, você fica... Não sei, né? Porque daí tem aquele fator de autoridade que afasta, né? Exato. Então, um adolescente falando pro outro, a linguagem fica mais clara, a entrada é melhor. Então, a gente fazia, e aí entramos com um programa de rádio, né? Rápido, de 10 minutos, mas que tinha muita participação, né? Tanto das mães, que aí ficavam prestando atenção, que queriam saber o que falar e como falar com seus filhos e filhas, quanto, né, dos adolescentes. E apesar de a gente preparava a pauta, né? Imagina, primeiro que eu era super nova, segundo era super metida, né? Não tinha nada de radialista, né? Mas a gente preparava a pauta, conversava, ia procurar fazer pesquisa, mas eu precisava dar um respaldo para as meninas, né? Nessa época eram meninas só que faziam. E aí, como é que eu vou fazer? Aí a gente criou uma personagem, né? Que era uma formiguinha, que eu não precisava nem montar de formiguinha, porque era rádio, né? Mas eu entrava com uma vozinha assim, falava desse jeito, né? E aí, bem burrinha, uma formiguinha bem burrinha, porque eles faziam perguntas, e eu fazia uma pergunta em cima e puxava, né, os adolescentes para lembrar, pra ouvir, né? Ou lembrar do que a gente tinha combinado, enfim, né? Era para estar dando um suporte para elas, né? E deu muito certo. Enquanto eu estava lá, deu muito certo. Era muito divertido. As pessoas
perguntavam mesmo, participavam. É assim, né? É legal. Esses caminhos de comunicação aberta, né? Eu estava falando para você que eu peguei ali uma listinha de perguntas que tinham feito para Laura Miller no programa Altas Horas, né? A sexóloga vai até lá, para quem nunca assistiu, para você que é jovem, de era de TikTok. Ela vai ter um programa de TV, o programa tá cheio de gente, que tem uma plateia enorme. E as pessoas podem fazer perguntas para ela, né? E aí sai perguntas de todos os tipos, né? E eu acho máximo quando alguém pega o microfone e assim, eu parto do princípio que não tem pergunta ruim, não tem dúvida ruim, não existe esse lugar, né? Exato. Umas podem ser mais ousadas, engraçadas, né? Mas é tão importante quando a pessoa toma coragem e vai perguntar aquilo que o amigo mandou ele perguntar. Meu Exato. amigo, né? Minha amiga diz, e aí a tua dúvida, né? A dúvida daquele é a dúvida de um monte de gente que não tem coragem, que acha bobinho. Nada é bobinho. Nada é bobinho. Nada é bobinho. Nada é bobinho. Né? A gente tava falando aqui, né, das aulas de educação sexual, lá anos 80, 90. Também não havia essa discussão que nós temos hoje de gênero. Não passava por esse lugar de maneira alguma. Parece que as pessoas não binárias só passaram a existir agora no nosso cotidiano. Incrível. E não, né? Como a gente não tinha repertório para conseguir enxergar, né, essa sigla, né, que era GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes no começo, como só existisse aquilo. E aí a gente ganha um repertório enorme. E assim, não tem nenhum caminho fechado, né, para discutir gênero. Não há caminho fechado. Eu tava dando uma olhada, tem 31 ou 32, né? E aí, daí para mais, não tem. A gente não tá conhecendo agora, né? A gente abriu para olhar agora, né? E quanto sofrimento, né? As pessoas de lá para cá não tiveram, né? Porque e ainda tem, né, as questões de aceitação, as questões da própria descoberta, né? A gente viu um caso aí esses dias, antes de ontem, não sei, de homofobia com um ator. O cara saiu com um garoto e aí ele teve uma crise violenta, homofóbica e bateu no menino que ele tinha acabado de beijar, né? Então, assim, a sociedade ainda, embora a gente tenha aberto espaços de discussão, porque a comunidade LGBTQIAP+, também é uma sociedade que sofre muito as dores ali relacionadas à saúde mental, em especial, né? Porque a população TT, geralmente a família põe pra fora, vai viver na rua porque não tem acesso à educação, não tem acesso ao mercado de trabalho, né? Tem que se descobrir sozinho, né? Tem que se descobrir, porque você não tem... Ninguém se descobre sozinho, a gente fica a vida inteira tentando dar conta de quem a gente né? A gente ainda não tem repertório, né? Pra falar, olha, você tá sentindo isso, tudo bem, quer dizer isso, você tá... Não, a nossa caixinha ainda tá fechada, né? Menininho gosta de menininha, não existe mais nenhuma, né? E menininha gosta de menininha, tá fechado. Se você ainda, né? Se você sair um pouquinho desse repertório programadinho, onde que eu sei que eu sou, né? Hoje em dia as pessoas vão procurar bastante na internet, que é um caminho, é legal que tenha, né? Mas é também perigoso. Muito. Né? É também perigoso. Uma coisa que eu tenho visto bastante agora na internet, você falou da pandemia, a pandemia abriu as possibilidades da gente se apropriar das ferramentas digitais. Todo mundo virou rei e rainha do Zoom aí por algum momento na vida, desde festa de aniversário, batizado, até reuniões de trabalho aconteciam ali nas plataformas virtuais, né? Eu falo que o distanciamento foi físico, porque o social ele continuou rolando de alguma forma, né? Embora sem a interação física. Então, muitas pessoas começaram a atender ali no digital, né? O que otimiza também a questão de custo, né? Para quem tem pouco recurso, às vezes, para pagar e para ir até um consultório, enfim. Mas também, por um outro lado, vieram as pessoas falando de saúde mental ou contando a sua história, a sua experiência, e aquilo vira quase um diagnóstico. Agora todo mundo é TDAH, todo mundo é bipolar, todo mundo tem uma doença.
né? Então a gente também abriu esse portal do autodiagnóstico. E agora, Lu? E agora, Lu? Porque assim, é um lugar ótimo para você encontrar sua comunidade, encontrar seus pares, né? As pessoas se agrupam, leem relatos, não estou sozinha. Sim, e é ótimo. E eu não tô sozinha mesmo, vamos fazer os grupos, vamos discutir. Acho importante, né? Mas para diagnóstico, não, né? Para preparação de cirurgia, não, né? Eu gosto de coisas diferentes. Dentro de uma das coisas que eu faço preparação para cirurgia bariátrica e acompanho pós também. O que tem de gente falando, não, mas eu tô no grupo e me falaram que eu posso, daí 2 semanas eu já posso comer X. Eu falei, mas onde que tá o médico desse grupo? Tem um médico no seu grupo? Não, o grupo da internet. Eu falei, não tá errado. Mas não é. Então, para qualquer coisa, não é saúde mental, é para saúde física. Você não vai no Dr. Google, nem nos seus grupos. Porque tudo no Google, gente, tô com dor no dedo, câncer, dá tudo câncer. Vou morrer amanhã. Vou morrer amanhã. Você tem câncer e TDAH, tudo. E gravidez, pode ser gravidez também. Então, não é isso, né? A gente vai procurar. Tá? Não vou falar. Você tá procurando gravidez, Júlia? É isso? Só pra gente entender, porque foi muito específico. Tudo que coloca aparece lá, gravidez. Entendi. Tá. Então, entendi, não sei, de repente. Caso, tem. Porque o meu aparece câncer, no caso. Mas deve ser porque eu sou casada. Enfim, né? É importante. Eu sei que vai procurar. Não adianta falar que não procure. Vai procurar. Você dá uma pesquisadinha, assim? A gente vai. Eu também fico curiosa, vou ver. Sim, claro que eu vou ver. Né? Mas vamos para além disso, né? Vamos para além disso. Vamos procurar um profissional correto, né? Na internet também tem agora as ferramentas para você procurar os profissionais que têm a ver com você, né? Que eu acho sensacional. Então, o match médico ali, né? O Tinder de médicos. Pois é, você vai lá e a pessoa coloca lá qual é a especialidade, faz um vídeo, né? Às vezes responde, não faz vídeo, responde perguntas, você já vê do jeito que a pessoa responde como é que é a dinâmica. Então você, né, não precisa ir no escuro, né? Você pode procurar tanto o psicólogo, a psicóloga, quanto o seu médico, de um jeito que tem a ver com você, mas procura, né? Não fica aí no... É importante. Porque agora no TikTok tem receita pra tudo. Todo mundo é nutricionista também. Você falou da bariátrica, eu lembrei disso, né? Porque, em especial, a bariátrica não é só a questão de compulsão, não é só questão física, né? Põe lá o balãozinho, opera, ou costura lá, tira. Mas tem uma questão da compulsão alimentar que ela não cessa com uma cirurgia. Não, você opera... Eu costumo falar, né? Você opera o teu estômago, mas não operou teu cérebro, né? Vai continuar funcionando daqui. Se você não fez uma preparação correta, né? E geralmente ninguém faz. Conta um pouquinho desse processo, porque daí a pessoa engorda, entra ali num lugar de pouca saúde... Porque eu não tô aqui pra falar que a pessoa, porque ela engordou, que ela não tem saúde, porque também isso, né, é uma outra questão. Mas, como começa a preparação de uma pessoa que vai fazer bariátrica? Pra gente entender aqui um passo a passo, que não basta estar muito acima do peso, né? No geral, para fazer a cirurgia bariátrica, você tem que estar com o IMC, né? Eu não vou falar, porque as pessoas costumam engordar para fazer isso. Tá? Então, você tem que estar com IMC e precisa estar com alguma comorbidade, né? Então, assim, pressão alta, colesterol, um problema na coluna, no joelho, alguma coisa, né, que te indique para a cirurgia. E você começa a fazer sua preparação, você vai no cirurgião, que vai pedir para você ir no endocrinologista, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo. Geralmente, as pessoas não querem fazer preparação. Por isso que eu falo assim, não tem, né? O psicólogo, a pessoa vai lá e fala assim, quero laudo. Sim. Né? E aí, existem colegas que vão fazer uma testagem, né, mais comprida e vão dar um retorno para a pessoa, olha, legal, você faz agora a cirurgia e depois volta a me procurar. E tem alguns colegas que aplicam só um teste e falam, né? Tudo bem, tá aprovado, você tá apto para fazer a cirurgia. O ideal, né? Ninguém engorda 50 quilos, né? Porque tem tireoide.
sabe? Ninguém Eu engorda. não posso dar essa desculpa. Né? Não, ninguém engorda 50 quilos. Então, assim, existe alguma coisa lá junto que está acontecendo na parte da psique, na parte da saúde mental também. Então, você precisa... não tá 100% talvez, mas precisa estar sabendo o que é, para poder ter esse manejo no depois. Sim. Né? Porque se você não souber o que é e não voltar para manejar depois, você ou vai engordar de novo, né? Ou vai transferir para um outro lugar, porque você não cuidou, né? Sim. Então, isso é muito importante, né? E o pós também, né? Fazer o acompanhamento no pós-cirúrgico. Você falou dessa pré, né? Desse acompanhamento pré-cirúrgico, pós-cirúrgico também. Eu tive uma amiga que fez a cirurgia, ela tomava latas e latas de leite condensado. Assim, na compulsão dela. É muito comum. Obviamente, ela engordou. E assim, a gente tá falando de uma cirurgia que ela segura, ela tem o risco como qualquer outra cirurgia. Tem, né? sim. Tem muitos riscos, você toma anestesia, tudo, né? E além de... A gente vai para além disso, né? Porque as cirurgias, tem duas agora principais, mas assim, as cirurgias, elas vão te restringir a alimentação e vão fazer com que você absorva menos também. Sim. Vitamina, ferro, etc. E aí, você vai fazer um negócio que vai te ajudar a emagrecer, mas você vai emagrecer, mas não vai, né? Vai emagrecer, mas vai engordar. Em compensação, tudo que você comer não vai ser absorvido da mesma maneira. Você vai dar um tiro no seu pé, né? Sim. Porque você não vai estar com saúde mais aí. Fica anêmico, fica magro anêmico, fica magro anêmico ou fica um gordo anêmico. Sim. Né? Porque existe, também, né? Então, assim, a preparação é importante. Se não deu, não quer, tá com ansiedade, mas saiba o que é que você precisa fazer depois e volta, né, a fazer o tratamento com um psicólogo, né, com um profissional, para que isso você acompanhe, faça um emagrecimento, usa, né, a cirurgia é um instrumento, a cirurgia é um instrumento, usa esse instrumento para te ajudar, que aí vai ser maravilhoso, aí vai ser sensacional. Eu falo que as tecnologias da mente, acho que é o que mais pode nos ajudar, né, que todo o resto são aparatos ali, né? São complementos. Uma cirurgia bariátrica ela é um complemento para quem está colocando a cabeça, as emoções ali num lugar melhor, né? Se é que há um lugar melhor para você colocar suas emoções, mas eu acho que deve haver, né? Uma organização mais adequada para você viver melhor, com mais qualidade, né? É usar as emoções da maneira, né? E aí, como é que entra, né? Se você não está fazendo esse acompanhamento e faz uma transferência, você pode voltar a comer, mas não deu para voltar a comer. Você volta para uma compulsão de compra, você volta para uma compulsão de sexo, né? Porque a alimentação, ela é o prazer imediato. Sim. Né? E aí, por isso eu fiz sexualidade também, né? Como é que ela é sexóloga, psicóloga, sexóloga e trabalha com cirurgia bariátrica? Tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Tudo interligado. Né? Porque, na verdade, o que você pega pra si é o vício. E o vício pode ser qualquer coisa, né? Sim. Inclusive drogas. Exato. Inclusive drogas. E álcool. Né? E álcool, drogas lícitas também, né? Então, muito. Que a gente não fala muito das drogas lícitas, né? A gente tem, ao passo que a gente tem sendo quebrados esses tabus de falar de saúde mental, as pessoas se expõem mais na internet falando sobre suas experiências. Também eu vejo que é uma romantização de medicamentos. Estamos vivendo esse momento, né? Eu lembro que tem uma marca eu achei uma coisa tão irresponsável, uma marca dessas de alta costura fez uma bolsa cheia de tarja preta, assim, o design da bolsa era baseado em tarja preta, tipo Rivotril, para não falei Rivotril, mas são marcas, sei lá, gringas aí de tarja preta, né? Mas mesmo aqui no Brasil, né? Falei, nossa, uma marca de alta costura. Fazendo ali uma ode, né? a tarja preta, né? Alguma coisa muito sintomática nessa sociedade pra gente observar, né? E nas redes sociais também, essa coisinha, eu vou tomar um café com meu Rivotril, vou tomar meu Lexotan, vou tomar meu Frontal. Também agora nós temos a droga da produtividade, que é o Vanvence, que daí, 80DH, por isso que eu tomo. E na verdade, não, você só tá num sistema capitalista que você precisa produzir a qualquer preço. Exato. Né? Como que você olha essa questão também? Porque quem prescreve é o psiquiatra, o médico psiquiatra, né? Mas a pessoa também tem que estar em acompanhamento com a psicóloga antes de passar por esse momento de medicação.
O ideal seria isso, não acontece. O ideal seria nada acontece. Gente, luta aqui pra falar que o mundo ideal tá longe de acontecer. Mas a gente faz redução de danos, né? Então, importantíssimo. Assim, a gente faz redução Minha nova de coisa favorita é a redução de danos. Então, assim, as drogas, elas estão aí e, por um lado, né, é legal que as pessoas falam que existem, que tomam, porque Sim. senão, assim, tinha muito também do paciente falar assim, às vezes o paciente precisa, né, Sim, eu preciso me colocar, porque fica, né, para todos os lados, ou fica em depressão profunda muitas vezes. Eu não tô falando que não é pra tomar remédio, não, Exato. mas assim, é prescrito, Exato. gente, né? Mas o que acontecia muito era assim, mas eu não vou pro psiquiatra porque eu não quero tomar remédio. Eu não sou louca. Eu não sou louca, né? Não sou... Então, assim, as duas coisas. Então, assim, o ideal você faz um acompanhamento, sim, com o psicólogo, e aí, tem a necessidade, nossa, tá, eu tô entendendo, mas não tô conseguindo lidar, ou às vezes a pessoa nem consegue lidar com as coisas, não consegue nem se ver, porque tá com outras coisas Porque bagunçadas a crise de quimicamente. ansiedade e a depressão também é isso, é um desequilíbrio químico, ela é físico, não é uma coisa só emocional, uma fantasia Exato. da sua mente, né? Você tem reações químicas no teu corpo, ou não tem reações químicas, né, no seu corpo. Sim. E aí é importante entrar com medicação nesse momento, acompanhada. E aí, assim, deveria existir uma conversa, né, entre os três, né? Entre o psiquiatra, o paciente e o psicólogo, né? O cliente, né? E o psicólogo. Sim. Porque daí a orquestra funciona. Você falou, deveria. Não tem. Como né? que é essa relação dos psicólogos com psquiatras? É muito difícil um profissional da psiquiatria estar disposto a conversar. Né? Os tempos são diferentes também, né? As abordagens são muito diferentes. Quando estão, né? São profissionais que também são terapeutas e aí tem toda uma outra visão, né? Mas é difícil ainda, tá? Não tem, aliás, eu acho muito importante. Gostaria de conversar com todos, né? Mas eu sei que o tempo é escasso de todo mundo e tudo mais, mas seria importante uma troca aí, né? Sim, porque essa abordagem multidisciplinar na saúde mental, ela é importante, porque às vezes, assim, o que a pessoa tá passando é uma privação de sono, uma falta de uma vitamina, né? Às vezes não é nem questão de entrar com um remédio mais forte, tarja preta, às vezes você tá descompensado porque sua alimentação tá uma merda. O bom profissional você tá sem nutriente. Vai olhar isso. O bom profissional vai ter essa visão, né? Ele não vai te receitar um tarja, a não ser que você esteja realmente, né? Tá prostrado, né? Numa crise e tal. Mas senão ele vai começar devagar, né? Ele vai ver se tá faltando, vai pedir exame, né? É um médico, né, gente? O psiquiatra é um médico. Então, ele né, vai te olhar como um todo. E que cada corpo também reage de uma maneira que uma medicação ela não é unânime. Não é. Porque é isso. É isso. Sertralina é bom pra todo mundo? Rivotril? Não é, né? E eu li agora, recentemente, uma trend assustadora do Zolpidem, que é hipnótico. E a galera tá tomando Zolpidem, acorda com viagem comprada, acorda na casa da outra pessoa, porque rola um sonambulismo ali, né? Um efeito zumbi. Inclusive já aconteceu de me receitar o Zolpidem falando assim, nossa, olha, você precisa descansar a tanto tempo e esse aqui é super fraquinho, esse aqui você pode tomar porque é super... A gente tem uma mania de ler bula, né? Nossa, eu amo ler bula. Hipnótico, super fraquinho, em comparação com o que será, né? Com o K9, assim, né? Sei lá, o crack. Isso faz um tempo, né? Faz uns 10 anos, né? Que isso... Então, assim, eu entendo, né? Porque a evolução da medicação, do entendimento da medicação é assim, né? A farmácia, as grandes químicas vão empurrando, né? E vão fazendo teste com o ser humano, né? A gente tinha um monte de ratinho na gaiola, gente. Incrível, né? Então agora, que bom que estão se falando e tá aparecendo, né? Realmente, é um hipnótico e te dá um apagão mesmo, né? Sem acompanhamento, gente, pelo amor. O Zolpidem, ele é ótimo, mas ele tem um tempo para ser tomado. Ele tem de 7 a 14 dias, né? E depois precisa interromper, né? Você precisa falar com o médico, precisa interromper. Porque senão ele vai dando esse efeito, né? Rebote doido, né? E tem gente que toma com bebida alcoólica. Aí vai melhorando, né? Vai melhorando o kit. Ali, eu vou tomar um uísque aqui com o meu Zolpidem. E assim, podem acontecer tragédias, né? Muitas tragédias, né?
Muita gente fala, ai, morreu de overdose. Overdose de remédio tarja preta, de É. remédio legalizado com bebida alcoólica legalizado, Sim. né? A gente tem que olhar também, ter um olhar mais apurado quando se fala de drogas e incluir as drogas lícitas, né? Se não fosse droga, não seria comprado na drogaria, né? A gente tá lá o nome, a gente que é bobo fica lá mudando de nome, você chama farmácia. É drogaria que chama. O bagulho chama drogaria. É isso aí. E aí tem que ter mais parcimônia e também parar de glamourizar isso na internet, né? Como se fosse. Resolvi todos os meus problemas. Sim. Eu vou tomar isso daqui e vai resolver. Não vai. Vai te ajudar. É mais uma ferramenta. Né? Se for bem indicado e tudo mais, é uma ferramenta É a mais uma mais. ferramenta. Mas você precisa das outras ferramentas, né? Durante a pandemia, você fez atendimento online? Esses atendimentos? Você virou a rainha do Zoom? Virei rainha do Zoom. E como que foi pra você atender? Porque assim, tem gente que vai pro psicólogo e quer dar golpe no psicólogo, né? Assim, quer contar. Quando a gente conta uma história, a gente conta a história que quer que as pessoas escutem, né? Que faz parte também, a gente faz ficção com a boca, não é mentira. A gente vai colocando elementos ali, até pra gente elaborar melhor, né? O que a gente tá passando, enfim. E o contato, a presença física, o olho no olho, ele é super importante, né? Pro diagnóstico, mas ele não é fundamental. Na verdade, né? Online também você tem o olho no olho, né? Eu posso desligar e posso não te ver, né? Aí eu não faço atendimento assim, né? Continuo fazendo atendimento online, mas eu preciso, né, tá te vendo, né? Eu trabalho dessa maneira, né? Então, existia uma ideia de, eu vou enganar. Mas Vou sempre dar um truque existiu. aqui. Sempre existiu essa ideia, eu vou falar só o que eu quero. Isso também no presencial tinha, né? Eu vou na psicóloga, mas eu não falo tudo, né? Não sei o que lá, não sei o que lá. Porque no psicólogo sempre é culpa do outro, nunca é você o problema. Não, a gente tá sempre terceirizando, O inferno né? é o outro, minha vida é por causa do outro, essa atitude eu tomei porque o outro... E não tem jeito, né? Uma hora aparece. Você pode estar fazendo isso. E pode fazer isso por bastante tempo, né? E às vezes a gente até acredita que tá fazendo o melhor mesmo. Às vezes a gente mente tanto pra gente mesmo que a gente acredita, né? No que tá falando. Mas uma hora... A casa cai. A verdade aparece. Uma hora... Porque também, né, o psicólogo fica na faculdade lá aprendendo ferramentas de não cair no golpe. Exato. Mas Mas às vezes você até acredita mesmo, né? Mas é o próprio cliente... Chega uma hora que fala assim, nossa, mas aconteceu X coisa, que jeito? Aí o psicólogo fala, então, mas você tá me falando isso. Às vezes eu nem desconfio. Que nem combina com isso. Mas olha, você tava me falando isso. Como que aconteceu assim? Aí a pessoa acaba se dando conta, né? Porque a pessoa também às vezes nem percebe, Às né? vezes, Você tá elaborando não, ali na hora, continua né? sendo ser humano, né? A gente não tem bola de cristal, né? Sim. Mas você se engana por um certo tempo. Sim. Depois aparece, né? E as questões, eu percebo também que outra pauta pós-pandêmica foi o burnout. Eu atendi um tempo no CVV, o Disque 188. 188. Aí fugiu, eu ia falar Disque 100, é direitos humanos lá. Eu atendi lá um tempo, tem um treinamento, mas óbvio que as pessoas são voluntárias e não são psicólogas, quase nunca, né? E eu lembro de me deparar com algumas coisas ali que a pessoa que atende o telefone era voltada mais para uma religião, enfim, que não é muito. Mas eu lembro que o nosso treinamento era muito sobre ouvir. Você não vai falar nada, você não vai dar conselho nenhum, vai fazer a pessoa falar, porque de repente, aqueles 10 minutos que a pessoa tá falando com você e elabora, já ajuda a evitar uma... Exato. Né, um ápice ali, uma tragédia, enfim. E eu lembro muito disso, que as pessoas... ligam porque querem ser ouvidas. E era só esse o nosso papel lá dentro, ouvi-las. Que é muita coisa, né? Que já é muita coisa. E aí a gente vai percebendo o quanto nossa sociedade ouve pouco. É isso. Porque você está ouvindo uma história e você já quer contar a sua em cima, porque é a sua experiência, porque você passou por isso, ou passou por coisa pior, ou julga a dor do amiguinho. Não existe dor pequena, a dor maior é a sua. Do outro é sempre menor, né? E esse lugar da psicóloga, do psicólogo, que é uma ferramenta para ouvir, para ajudar a elaborar, eu acho que tem que ter uma vocação para esse lugar. Porque você tira o ego da frente, né? Precisa.
Precisa tirar E você o da julgamento, frente. É tudo, por né? isso que a gente faz terapia, né? Por isso que o psicólogo tem que aprender a terapia para isso também, né? Para se entender e para não ficar misturando as suas Sim. questões. Então, tirar o ego é isso. Você não fica misturando a tua questão com a questão do outro, né? O julgamento não pode existir de jeito nenhum, Sim, né? sim. Você tá num lugar de poder deixar o outro existir, De né? E acolhimento. de acolher, né? né? E aí, no pós-pandemia, eu lembro que as pautas eram muito voltadas para a solidão, especificamente aquele vazio que acho que todo ser humano sente em maior ou menor proporção, né? Aquela solidão de existir, né? E depois eu percebi que migrou um pouco, havia um cansaço generalizado, né? E agora a palavra burnout também tomou aí as redes sociais. Em ambientes corporativos, as empresas têm conversado muito sobre essa sobrecarga, que não é só sobre trabalho, não é sobre trabalhar muito, é sobre estar sobrecarregado. A gente cada vez menos tem tempo de lazer, tempos de qualidade. A né? gente não se dá esse tempo, né? Entende-se ainda como perda de tempo, né? Aham. Não é um investimento, né? Sim. E o lazer é um investimento em você, né? A terapia é um investimento em você, né? O tempo de família, né? O tempo que seja sua família, sua esposa, seu marido, seu companheiro, ou sua família, né? Mãe, pai, etc. É um tempo de investimento em você. E a gente precisa entender que para a gente ser um ser humano completo, né? Precisa ter investimento em todas as áreas, né? Sim. Você imagina uma pessoa aqui com vários suportes embaixo existindo. Então tem o trabalho, sim, mas tem a família, tem os amigos, tem, né, a atividade física, tem a nutrição, tem uma série de coisas, saúde mental, uma série de coisas. Se você só estiver equilibrando no trabalho, a hora que der uma coisa errada, a chance de você cair é muito grande, né? E quando você dá vazão a todas essas coisas, você não se sobrecarrega de nada, né? Você não fica só de um lado, né? O burnout, ele vai até além disso, né? Ele vai dessa cobrança demais, né? Que a gente tem da gente mesmo, que na empresa é o patrão, né? O gerente, enfim, né? Tem demais, né? Ao abuso, né, que muitas vezes acontece ainda nas empresas, mas quando é o burnout mental, seu, fora do trabalho, o abuso quem faz é a gente mesmo, Sim, né? sim. A gente é nosso próprio algoz, próprio abusador, né? E aí também identificando assim alguns sintomas, também é necessário buscar uma terapia, uma psicóloga para também colocar essas coisas no lugar. Porque a gente está falando de Setembro Amarelo, saúde mental, começa os discursos importantes, as conversas, mas também a saúde mental passa a você ter qualidade de vida no sentido de acesso à alimentação, acesso à saúde, acesso à moradia, acesso a trabalho. Passa por tanta coisa. Qualidade de vida, acesso a uma sexualidade sadia. Sexualidade né? sadia. Então, eu tava vendo no consultório agora, né? Eu sempre trabalhei muito com mulheres, né, no consultório. E agora, como nesse último ano, como chegaram homens, né, cis, né, querendo trabalhar a sexualidade. A pandemia deu uma derrubada nisso, muito bom. Porque, assim, eles ficaram muito presos dentro de casa, muito sozinhos, a pornografia aumentando. Que a pornografia também é um vício, né? É um vício. E acaba com a vida sexual do homem, Acaba com a vida sexual. E da mulher também, consequentemente. Do homem, da parceria. E da parceria. Né? E então muitos, né, com problema de ereção, com ejaculação rápida, né, ou precoce, por causa desse. E aí, né, se vendo. Primeiro faz toda aquela pesquisa, né? Vai urologista, toma remédio, mas não é isso, né? O cérebro viciou. Reduz a tomar um Viagra, né? E eu falei de mulher porque eu percebi que mulheres também aumentou no grupo de mulheres o acesso à pornografia. Sim. Né? Porque antes a pornografia era uma coisa tão ligada ao mundo masculino, né?
E agora não, né? Generalizou em especial agora na pandemia, né? Que o pessoal. Mas tem isso também, essa dopamina, né? E vai radicalizando também a pessoa que consome, né? É como um vício em cocaína, em qualquer outra coisa, né? É uma droga, né? Passa a ser uma droga que a gente mesmo libera. Sim. Né? Então, porque ela age no mesmo lugar do cérebro, Exato. né? De qualquer vício, né? Exato. Aquele prazer imediato ali. Exato. E isso também vai interferindo nas relações humanas, né? Porque uma transa do dia a dia com seu parceiro, com a sua parceira, com seus parceiros, ela é diferente de uma transa que tá posta ali para um filme. É diferente, tem um tempo diferente, né? Sim. O estímulo da pornografia, ele é muito rápido, Sim. né? Muito seco, muito ali, né? Então você imagina ali, começou, terminou, não durou, às vezes não dura 30 segundos, 1 minuto mesmo, né? A hora que você vai se masturbar e chega a orgasmo, né? Sim. Mas num relacionamento a dois, né? Numa parceria, não é assim, né? Sim. Principalmente a mulher. Ia falar isso. Principalmente pra mulher, gente. Precisa, né? Precisa de um estímulo, de um aquecimento. O sexo começa no bom dia, né? Começa no como ela é tratada, que vai despertar um desejo. Porque sexo é um contexto todo envolvido, né? Ali, do envolvimento de uma relação que ela não começa na cama, ela não começa no toque, ela começa em outro lugar, né? Não é um vem aqui, né? Vem aqui, não é vira, aqui, vou comer você. Né? Não é essa antropofagia assim. toda aí, não, Não acontece gente. assim. Pode ser que de vez em quando seja, né? Mas não é sempre, não é? Então, assim, o que acontece? Muitos homens procurando, porque assim, olha, não dou conta, né? Eu começo, nem começo, já termino, né? Sim. Da ejaculação rápida. Ou então, a minha mulher não quer mais, né? Não sei o que tá acontecendo. Aí você vai ver, né? A questão ficou do casal mesmo, né? Porque aí aconteceu tantas vezes dele começar e, né, ter a ejaculação rápida, que ela ela começa a ter a vontade, desperta o desejo, né? Aí começa a lubrificação, né? E de repente termina, né? Fica frustrada. E aí, né? O casal vai se Ou já separando. começar do meio, né? Porque às vezes você tá ali num casamento, esquece preliminar, né? Não tem mais a coisa, né? Dessa primeira troca, para dar tempo de lubrificar, de ficar excitado e tal, né? Já vai direto pros finalmente, e que muitas vezes é um finalmente mesmo, né? Pro cara, inclusive. Geralmente pro cara, né? Ejaculação precoce. E, bom, e aí, né, o aumento de procura foi... Como que lida com isso, assim, pro homem? É cortar a pornografia? Quais são os caminhos que podem ser tomados para melhorar essa relação masculina com... A pornografia é importante reduzir até conseguir cortar, né? E é importante eu falar assim, não é que a masturbação é ruim, masturbação é ótimo, é um tipo de sexo que ele precisa acontecer para o conhecimento do corpo, tanto do homem quanto da mulher, né? E dar prazer, e é para ser feito, né? Mas o estímulo não pode ser a pornografia só, né? Por si. O ideal seria tirar mesmo, mas sempre no ideal. O estímulo pode vir de outros lugares, né? Pode ser uma foto sensual, pode ser a sua imaginação, né? Pode ser um cheiro, né? Aí você busca outros estímulos para fazer essa masturbação, né? E no caso do homem, aí eu vou ensinando algumas práticas para ir, né, retirando e aí prolongando, né? Mesmo com a masturbação, prolongando a resposta sexual até ele conseguir segurar um pouquinho mais para ter, né? Treino. É treino. Quem não bate bola não aprende, né? Como diria minha avó. Tem que ser no treino mesmo. É treino. Agora me diz uma coisa. Como você chegou no mundo drag? Na verdade... O mundo drag chegou até você? Na verdade, vamos pensar assim, né? Porque tem lá a dramaturgia envolvida, o psicodrama envolvido, a formiguinha envolvida. A formiguinha, né? Foi desde sempre. O teatro foi desde sempre, né? Também sempre gostei de cantar, né? Se você for lá olhar meu Instagram, tem um monte de coisa lá de cantoria. Sempre gostei de cantar, né? E aí, eu cheguei aqui em Jundiaí. Vai fazer 3 anos, faz pouquíssimo tempo, né?
o ano passado, sempre trabalhando a questão da sexualidade, né? Sempre no mundo, fui ver o Movimento Aliados, apresentou a possibilidade de fazer um workshop, né? De drags. Eu achei sensacional. Falei assim, nossa, vai juntar tudo que eu sempre quis. Vou experimentar isso daqui. Era para experimentar mesmo, Sim. né? Só que aí, eu conheci as meninas do Tô de Drag, que aí cada pessoa, era uma pessoa separada. E eu não sabia que depois do workshop ia ter um concurso. Para mim, eu ia fazer um workshop de maquiagem. Sim. Né? Isso aí vou fazer um workshop, vou saber como faz essa montagem, né? E vou ver. Mas aí não era, né? As meninas já vinham com as personas delas de drag, já vinha montada, e eu tinha que tinha que nomear minha drag, tinha que fazer um background. Eu falei assim, gente, não, isso vai acontecer. Uma outra alma aqui, ó. Você vai trocando sua alma. Falei, né? gente, isso daí foi acontecendo muito assim, ó. Teve que acontecer muito rápido, e eu fui entendendo, né? Tava fazendo um processo de conhecimento, eu fui entendendo, falei assim, nossa, eu vou trazer, sim, né? Essa coisa do ser mulher, chegando a quase meio século, né? E o que é? O que é tudo isso, né? Hoje em dia, o que traz essas mudanças na questão sexual, né? O que a gente podia, naquela época, né? Dos anos 80, dos anos 70, quando eu nasci, né? Que foi passando e foi se modificando. E hoje, o que eu quero falar para a mulher de hoje? Tanto para a mulher jovem, né? Quanto para as mulheres mais velhas da minha idade mesmo, mais, né? Que podem estar mais empoderadas. E aí vai surgindo a She-Wolf, né, querendo trazer isso, né, com esse turbilhão de coisas, né, porque a She-Wolf é a loba, né, é a loba. A loba é a She-Wolf Moonlight, né, que é a loba do strass, da purpurina, né, que ela traz isso, então ela traz essa possibilidade de falar, né, o que a mulher empoderada precisa ouvir. É engraçado, né? Falar da idade da loba, né? A gente tinha a síndrome da mulher balzaquiana com 30 anos, né? Aquela coisa. E aí você saía da idade balzaquiana ali, agora é a idade da loba. E pra mim, o que sempre me pareceu é que a idade da loba ali, quando entrava nos 40, né? Era o último período de uma mulher sexualmente ativa, de uma mulher atraente. A loba era... A última chance da mulher ter uma vida, ser uma mulher sexual, né? Porque depois você ia virar a vovozinha, sexuada, né? 50 anos, você já é a velhinha do crochê, né? Basicamente isso. E esse lugar mudou completamente, tanto por avanços da medicina, que nos proporcionam hoje possibilidades aí de tratamento, de uma longevidade maior, até uma longevidade, ser longeva com mais qualidade. Mas isso também não seria possível se a mulher não tomasse para si, né? Se apropriasse da sexualidade dela, do fato de ser mulher, de se empoderar. Tem todas essas questões, né, Lu? Tem. E é sensacional, assim, o que a mulher hoje pode trazia no consultório na época, né, olha, eu acho que eu nunca senti orgasmo. Nossa, o que eu acho que eu nunca... Peraí, se você acha, então você nunca gozou, nunca sentiu orgasmo então mesmo. É não, né? Ai, mas como é que faz isso? Mas, é porque ele me procura tantas vezes por semana e aí eu tenho que falar que sim, né? Não. Hoje tem nome até isso, gente. Né? Tem um nome. Você não tem que nada, não né? tem que nada. Até tem um levantamento muito grande do estupro marital, né? Exato. Que é importante ser falado, porque quando a gente aprende a dar nome para as coisas, a gente começa a elaborar que aquelas coisas existem ou não existem na nossa vida, né? Essa é a grande sensação do consultório, é falar assim, sabe que isso que você viveu chama isso? A pessoa faz... Aí caem várias... A gente falava cai as fichas. Cai a ficha, gente. Uma hora a gente conversa sobre orelhões. Cai a ficha, as pessoas... dependendo do jovem, não vai nem entender. Mas, enfim. E aí, isso é sensacional, né? Da mulher de hoje poder chegar, né? E poder entender o que está acontecendo com ela. E conhecer seu corpo. Se conhecer. Se masturbar. E falar que sim, falar que não. Falar que falar, eu gosto desse jeito, sim, né? Desse jeito eu não quero. Hoje não, né? Então, é isso. Eu fico
eu fico maravilhada com as possibilidades, né? Que a gente Sim. pode trazer hoje para ser conversado, né? Mulher de um tempo atrás, nossa, nem pensar. Imagina. Nem pensar. A minha mãe, minha avó não tiveram essa possibilidade. Não. E mulheres da minha idade, com 42, também. Continuam, né? Hoje em Continuam, dia, a gente tá sim. falando, assim, que parece que hoje tudo tá diferente. Não tá diferente, não. Os tabus estão aí também, Tá tudo né? aí. Assim como a homofobia, que a gente começou conversando, tá aí, o carinha tá batendo no outro porque foi pego, né? Se Foi não tivesse pela pego, outra tudo pessoa, bem. né? A questão da liberdade da mulher ainda tem que ser conversada. Incomoda. A mulher incomoda, a mulher não se sente livre. As meninas da minha idade, muitas delas não têm ainda, né? Às vezes conheceram só um jeito de transar, às vezes conheceram só... E tudo bem se você tá feliz assim. A questão é, se você não tá feliz, né? Tem chance de mudar. Existe como mudar, né? Você não precisa ficar andando de fusquinha a vida inteira. Você Não pode precisa. andar de Porsche, sabe? Assim. Ai, gostei disso, gente. Estão ouvindo, meninas? Não precisa andar de... Tudo bem, é legal ter um carrinho colecionável ali de vez em quando para dar uma voltinha de final de semana, né? Mas também tem a possibilidade, né, de passear em outros modelos de vida, né? De carrinho, né? Para não dizer outra coisa, mas essa questão da sexualidade da mulher, desse empoderamento, dos tratamentos ali com relação à menopausa, à saúde mental da mulher, porque a sexualidade também está muito envolvida com as questões de saúde mental, né? Então, esses avanços e essas possibilidades que a gente tem, elas são inúmeras para a gente buscar, gente, ser um pouquinho feliz na nossa passagem por essa bola azul flutuante, que é uma bola, entendeu? Não é um prato de pizza. Mas a gente tem possibilidades ali de conversar sobre isso e de trabalhar isso na gente, né? De ter qualidade, de ter qualidade. De ter muitos momentos bons, Sim, né? Muitos sim. momentos felizes, né? A gente não tem a felicidade plena o tempo todo, mas tem muitos momentos que podem ser melhores, né? Você não atende como She-Wolf Moonlight. Não. Ainda não. Não. A She-Wolf não tem CRP, né? Ela não pode ter. Se ela fizer psicologia, talvez. A She-Wolf não fez psicologia. Não, a She-Wolf não fez psicologia. Ela tá lá pra cantar, ela traz nas letras das músicas, né? Alguma coisa pra chamar a atenção. Ela até dá palestra, mas ela dá palestra como She-Wolf. Né? Maravilhosa. A psicóloga Luciana tá aqui. E uma empresta um pouquinho da outra pra outra, com claro, certeza. né? A She-Wolf, ela veio também para libertar um pouquinho a Luciana, para ela ser um pouquinho mais, né? Uhum. A gente aprende que na psicologia, na faculdade, que aprendia, né? Que tinha que ser assim, 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 assim. E hoje em dia não é mais assim, né? E a She-Wolf veio pra dar uma chicotada nisso. Dá uma assim, chacoalhada em tudo vamos fazer isso. diferente, né? Vamos lá. É isso. E você tá atendendo onde? Você atende online ainda ou passou esse momento? Porque eu me proibi de fazer entrevista online aqui, gente. Só faço aqui olhando pra pessoinha que tá na minha frente. Como estão os seus dias, sua agenda, sua vida? A She-Wolf deixa espaço pra Lu atender? Sabe que quando vem uma drag, vem uma drag, né? Ocupando tudo. Ela veio ocupando o espaço dela, mas ela deixa assim. Eu atendo online, principalmente eu atendo pelo site da Doctoralha, né? Então, se você procurar lá Luciana Gubel, né? Lá não tem o trema, só tá Luciana Gubel, lá na Doctoralha. Mas muita gente me pedindo, né, para voltar para o presencial e tudo mais. Eu atendo online, inclusive porque eu tenho agora pacientes que você começa no online do mundo, né? Brasileiros no mundo. Então, vou continuar online porque é uma facilidade mesmo, né? Mas estou começando presencial, eu estou muito feliz, né? Tava procurando lugar, fiz enquete, fiz uma série de coisas. Aqui, já quero mostrar você aqui. E fiz enquete, as pessoas votaram e tudo. E aí eu achei um lugar que é no prédio da Maxi Tower. Eu vou pegar aqui o endereço, porque é tão novo que eu não sei. É tão novo que eu ainda não sei. Então, dá licença, que a Luciana aqui também usa. O endereço, né? É na Avenida 9 de Julho, 3575. Então, Avenida 9 de Julho, 3575. Que pertinho. Pertinho, aqui no Anhangabaú, né? Anhangabaú. Na sala 2008, principalmente no 20º andar. Também atendo na sala 1802.
vou tentar sem óculos, não sai. Sala 1802, no 18º andar. Então, nesses dois andares, nessas duas salas eu atendo. E o telefone, para agendamento também é um WhatsApp, 11... Eu esqueci. Aqui, ó, 91244. Mostrar o número, calma. Vamos lá. Aqui, ó. É 9112, é isso. 91244 8123. 11 91244 8123. Esse é o telefone da Lu para você marcar uma hora com ela. Tem vários conteúdos aqui. Queria muito mostrar você de drag pra galera, que eu achei maravilhoso, mas não tá, acho que não tá aqui no seu... Ah, tem a She-Wolf também, né? Ah, tem o da She-Wolf. Tem o da She-Wolf também. Achar. Tem o arroba da melhor, She-Wolf, né? é arroba She-Wolf, com 2 Es, Wolf. Achei. Achou. Moonshine, não é Moonshine. Moonwalk que eu falei. Moonshine. Não falei Moonwalk, eu falei Moonlight, eu acho. E você nem me corrige, Lu, que absurdo aqui, ó. She-Wolf Moonwalk, e aí ela nem me corrige. Peraí que eu vou mostrar. A gente anda na lua também, a gente brilha, a gente anda na lua, a gente faz tudo. Gente, ó, pra você que tá pela Rádio Difusora, faça o favor de ir lá no YouTube, curtir, compartilhar esse vídeo e ver aqui a Lu não, né? A She-Wolf Moonshine. Moonshine, dá pra ver? Baixa um pouquinho. Foi? Olha que maravilhosa. Virou uma bela ruiva, uma felina. Amei. Liberdade é o que todos queremos. Tô aprendendo, tá? A gente tá na aprendizagem aí. As meninas, elas são muito generosas, né? Então, elas têm me ajudado muito nessa caminhada. Que eu de drag, de psicóloga, eu sou mais velhinha, né? De drag, eu sou bem novinha. Jovem. E aqui tem, ó, a apresentação da sua cantora drag queen, que a drag por si já é artista, já falamos sobre isso nesse programa. Volte 3 casas se você não ouviu esse papo. Mas aqui, ó, fera brava, instinto de luta quando não há respeito, mas o instinto está presente também na busca da vida, do prazer e da troca. É isso aí. Au! Au! O que você escolhe? Muito bem, gente. Amei. Apresentação da cantora, drag, música. Vai lançar disco? Teremos? Teremos um repertório? Bom, aí já não sei. Aí vamos deixar acontecer. Não digo nem que sim, nem que não. Vamos deixar ver o que a vida vai trazendo, então a She-Wolf né? volta aqui volta. para falar sobre shows. Da agenda de shows aqui. A gente está na agenda de consultas. Gente, é extremamente importante que vocês busquem um profissional. O profissional... Ele pode estar num videozinho de TikTok, mas também não pode muito o psicólogo fazer propaganda, não tem muito isso, a gente não pode fazer propaganda, nem falar que vai curar, nem nada disso. Então, assim... tem que ter uma parcimônia aí na internet, seus psicólogos aí. Viu o vídeo? Ah, que legal. Então, vai procurar, né, saber se isso é teu mesmo, ou se é... A gente se identifica, quando a gente vê doença ou transtorno mental, a gente se identifica com tudo. Vários, nossa, eu dou checklist em tudo. Eu já saí de bipolar, sociopata, tem várias coisas que eu já dei match em tudo ali, ó. Preenchi todos os requisitos. Porque é do humano, né? Tem pedacinho de ser humano em todo o sim. Continua sendo humano. Então a gente vai se identificar. Mas procura um profissional habilitado, vai ver direitinho se é aquilo mesmo. Eu vou dar o telefone de novo. 11 91244 8123. É facinho, é praticamente um tele. 91244 mas eu fiquei nervosa e aí eu esqueci naquela hora. Eu fiquei nervosa, nem eu conseguia falar o telefone, mas pra você que tá na rádio, a gente vai deixar todos os contatos da Lu linkados aqui pra você, redes sociais dela, vamos deixar telefone, o linkzinho do Doctoralia. Doctoralia, esse nome é muito bom, gente, mas dá pra não travar a língua ali, que dá pra sair uma outra palavra aqui, né? Mas Doctoralia, dá pra procurar ela. É isso, né? Doctoralia. É isso aí. Ai, por que vocês estão rindo então, gente? Quando eu falo da Moonwalk, vocês não riem, né? Mas agora que eu tô falando certo, vocês... Eu fico com medo de tá falando errado, né? Mas eu vou deixar todos esses links pra quem quiser conhecer, acessá-lo, de repente bater um papo para ver se ali, de repente, está na hora de começar a ter um acompanhamento profissional. Eu acho que isso faz parte do autocuidado, né? Empoderamento não é só você passar um batom vermelho e sair na rua, né? É
em especial, cuida da sua saúde mental. É você conseguir olhar pra você e saber quem você é. Exato. Quem você é muito além do espelho, não é? Muito além do espelho. Obrigada, Lu. Eu que agradeço. Amei. Foi sensacional a nossa conversa. Obrigada. Ficou nervosa? Fiquei. Ficou nada. Gente, ó, psicóloga é ser humano, também fica nervoso. Tá? Eu saí da minha zona de conforto, mas a gente sai da zona de conforto. Vai com medo mesmo, mas vai. Isso. Se der medo, vai com medo mesmo. Gente, é isso. Ju, obrigada. Obrigada aí. Obrigada, Ju. Pela companhia. Você que tá pela Rádio Difusora, continua a programação. Para você que tá pelo YouTube, assista o próximo vídeo. Aliás, comente aqui embaixo. Curta, compartilhe, indique pautas. A sua pauta é sempre bem-vinda aqui no Francamente. E é isso. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de comentar, para a gente conseguir o quê? Levar essas conversas para cada vez mais gente. Vai ter uma pessoa aí que tá precisando ouvir um pouquinho das coisinhas que a Lu tem para dizer, né? Tem tantos vídeos, são 700 vídeos aí, gente. Uma historinha vai tocar seu coração. Então, curta, compartilhe e comente. É os 3 Cs, né, Ju? É isso, eu preciso anotar na minha mão, porque eu esqueço também. Obrigada pela companhia, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, cuidem da saúde mental, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.